Então você começa a olhar assim e fala, pô, a pessoa tá naquela situação ali por conta dela. Porque qual que é a dela? Pô, já que alguém me deu aqui, deixa eu colocar no lixo ali. É onde eu tô Exato, morando. Ali exatamente. pode ser a rua, pode ser a calçada ali, mas é onde eu tô morando. Mas ela fez, jogou aqui. Aí você começa a olhar e fala, putz, às vezes os pequenos detalhes você pega a mentalidade que a pessoa É tem, né? construindo uma Exato. sociedade desse jeito. E pode ser alguém que está ali na barraquinha, que pode ser alguém que está andando no ônibus, pode ser alguém que está andando de Mercedes. E que pode ter exatamente o mesmo, essa mesma mentalidade errada. Então, a gente tem uma luta muito grande. Ainda mais você com a Laurinha pequenininha. Nossa, aí tem que ficar conversando com ela, né? Esses dias, professora, chegou ela e falou assim, pai, o que que é um escravo? Aí eu já fiquei preocupado, né? Da onde veio, né? Aí eu falei, ô, amor, mas, ô, Laurinha, quem foi que te contou que é um escravo? Quem foi que falou pra você? Ou não, foi a professora. Eu falei, sério? O que que a professora falou? O que que é um escravo? Conta pro papai. É um homem que trabalha e não ganha dinheiro. Eu falei, nossa, definição boa, né, que ela deu ali. Mas Então, sempre tem que acompanhar, né? Qualquer coisa Sim. que ela tá falando e tal, tem que estar sempre ali. Não é complicado. Ô, professor, e também eu sei que você acompanha muito o macro global, global, né, como um todo. E você vê essa guerra da China contra os Estados Unidos, né? Pega lá, inteligências artificiais da China, empresas da China versus empresas dos Estados Unidos. Sim. Você acredita que a China, em algum momento, ela pode desbancar os Estados Unidos? Olha, honestamente, e aí você pode escrever, a China nunca vai superar os Estados Unidos. Nunca. Pronto. Nunca, ponto. Existem alguns problemas aí, agora vamos entender o porquê disso. Primeiro, lá fechou a janela demográfica. É a primeira vez que na história chinesa de 4.000 anos a população está diminuindo. E é culpa deles, né? E é culpa dele, tá? Governo autoritário, um filho por casal. Foi satânico que eles fizeram ali. Enfim, o que sai de bom de um governo comunista, né? Mas aí você tem... Então esse é o primeiro ponto. O segundo é que a população que está lá dentro porque não tem opção, nunca confiou no governo, do ponto de vista bancário, como aqui, né, que roubam, prende dinheiro, aumenta imposto. O que aconteceu? A principal fonte do chinês como reserva e como aposentadoria eram imóveis. Então a China, entre as 20 maiores economias do mundo, é aquela que as pessoas mais têm casa própria. Então você está falando que, e isso é um dado interessante, 95% da população chinesa tem uma casa própria. E aí tem um outro dado preocupante. 30% da população chinesa tem mais de uma casa. Pronto. A população parou de crescer. Quanto vale esse imóvel agora? Ixi, a tendência é ele valer cada vez menos, né? Exato. Então você tem uma crise imobiliária chinesa. O levantamento feito foi que todos os imóveis vazios na China daria para colocar toda a população brasileira lá dentro. Caramba! 200 milhões de pessoas? 200 milhões de pessoas. Porque você está falando de uma população de 1,4 bi e que está diminuindo agora. E você tem esse grande nó. Se fosse um país normal, livre, os preços dos imóveis já tinham caído 30%, 40% e ia ter um ajuste e a coisa seguia. Como lá o governo determina inclusive o preço do imóvel, qual é o ponto? Eles vão caindo lentamente, mas todos sabem que não vale mais a pena investir em imóvel e que perderam dinheiro. Aí você junta um governo que, por culpa dele, está tendo uma cruz russa mais rápida do que o normal. Você tem uma crise imobiliária que tudo aquilo investido da sua vida, imagina, você passou a vida, comprou seu imóvel, queria comprar outro para viver de aluguel, descobriu que não vale nada. Meu Deus. E você tem, acima de tudo, essa sanha do Xi Jinping de tornar a China o país mais rico, mais poderoso, mais não sei o que do mundo, gastando muito. E eles fazem uma camuflagem interessante, porque quando você pega dívida do PIB do Brasil, 90% do PIB é dívida. Da China, 34%. Você fala, nossa, tá bem. Tá maravilha. Só que eles não colocam as províncias.
Se você coloca as províncias, vira 95% do PIB. Ou seja, você vai ter o mesmo resultado que o salto do leopardo lá do começo do regime comunista, onde o governo central determinava para as províncias: nós precisamos exportar alimentos, que a China tinha muita terra, precisava exportar alimentos. Os governos das províncias, para honrar o que pedia para o governo central, fazia a produção e exportava 5, 10% do que eles produziam. E a China era um exportador de alimento nos anos 60. E 200 milhões de pessoas morreram de fome dentro da China. Nossa, meu Deus. Então, você vai ter, assim, hoje, as províncias completamente endividadas para não apresentar a dívida para o governo federal. Quando elas colapsarem, o que vai acontecer? A China implode. A China, então, tende a colapsar. Vai colapsar, né? Só que, conhecendo um pouco da cultura chinesa, eles não vão admitir. Vão maquiar dados, vão fazer o que for, vão inventar uma guerra com Taiwan para falar que foi gasto de guerra, mas a China vai colapsar. Ô, professor, você pode tomar sua água aí, fica à vontade. Galera que tá acompanhando a gente aqui, deixa seu like, se inscreve no canal. Ô, Rafa, dá pra colocar o QR Code da Morgantes aí? Eu vou falar da QR Code da Morgantes, galera. A Morgantes é a nossa parceira aqui no canal também. Você consegue comprar prata física. Tem umas barrinhas de prata física. Deixa eu até ver se eu tô com uma delas aqui, que eu sempre trago pra mostrar, professor. A barrinha é física e você consegue comprar com desconto. Tem lá. Consegue comprar barrinha de. Eita, é assim, Vou pegar aqui, ó. Peguei, gente. Calma aí. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui como que é. Prata, ela tem um alto uso industrial, né? Então você consegue comprar pratas barra, consegue comprar cordão, consegue comprar tudo dentro da Morgantes. Essa daqui é uma barrinha de 100 gramas, professor. Olha como que ela legal. é. Barrinha de 100 gramas, você consegue comprar tudo lá dentro da Morgantes. Barrinha de 50, 1 grama, 10 gramas, você consegue comprar tudo ali. Tem também joias, né? Você consegue comprar joias. E tem o cupom de 5% off, TubaCast. Você pode aí entrar lá, comprar, vai chegar na sua casa com o menor preço do mercado. Eles vendem bastante para empresas da Bolsa. Que legal. Tem muita elétrica que pede, né? Contato. Sim. Tem empresas como a VEG também, que já fizeram orçamento lá para alguns tipos. Então entrem lá, galera, aqui, ó. Um abraço pessoal da Morgantes aqui, que me mandaram essa barrinha aqui para mostrar também. Eu tenho lá em casa. Ô, professor, eu ia falar Você acredita na tecnologia chinesa? Porque eu tô vendo agora que a China tá mandando navios de carro aqui pro Brasil, né? Sim. Aí eu fico pensando, falo, eles entregaram até carros lá pra alta corte do país, né? Pra eles andarem de graça e tal. Eu falo, eles podem controlar o Brasil, onde os poderosos andam também. Você confiaria 100% numa tecnologia dessa ou não? Olha, isso a gente falou, ó, nessa guerra de tarifas, né, que a China vem sofrendo muito com isso, nós teríamos uma invasão de produtos chineses aqui no Brasil. Porque você tem um governo alinhado do ponto de vista ideológico e que, em troca de favores ou sei lá o quê, vai favorecer a indústria chinesa. O que significa? A indústria brasileira, né, aqui o ABC e todo mundo que está produzindo carro, vai se ferrar. A BYD, as outras montadoras chinesas vão entrar com preços muito mais baratos. A gente viu que eu vi esse dado ontem. A China tem 3,2 milhões de carros. A China não, a BYD. 3,2 milhões de carros parados nos portos chineses. Já foi fabricado, não foi vendido para ninguém e está ali parado. Né? O Brasil não vende 2 milhões de carros por ano. Então esses carros vão entrar aqui muito barato. E vai, de alguma forma, prejudicar o emprego aqui e não só isso, vários outros materiais. Porque você tem os Estados Unidos como grande importador que bloqueou, que na minha visão fez certo.
Só que a gente vai ter agora esses produtos colocados em outros lugares. Porque se a China fosse um país capitalista, você manda as pessoas embora, produz menos porque você está vendendo menos. Sim. Como é uma economia centralizada e o governo chinês não quer dizer que ele cria o desemprego, ele vai continuar subsidiando isso e exportando isso para algum lugar. Então, Filipinas, Vietnã, eles tentaram na Índia, foram barrados. Na União Europeia eles estão desovando muita coisa, mas aqui na América do Sul, o que você vai ver de carro? Vai ter bastante por aí. Vai ter bastante. Honestamente, eu prefiro não comprar. Não é que eu desconfio ou não, mas eu prefiro esperar para ver, porque se essa empresa, essa ou qualquer outra, tiver algum problema de fornecimento depois, eu não sei como faria. Então, na dúvida, eu deixo o pessoal experimentar e eu vejo depois. eu vejo depois, né, professor? Ô, professor, e entrando agora na parte um pouco política aqui do Brasil, aqui, né? Eu vi uma reportagem que tava falando que pediram para investigar o Eduardo Bolsonaro. Eu sei que você acompanha muito, né, essa parte de política, tudo aí, tá bem alinhado. Qual que é a sua visão? Você acha que vão querer prender o Eduardo Bolsonaro? Então, eu não sei se o Supremo, ele realmente acha que é intocável, né? Ou se eles perderam a noção da realidade. Porque eles vão processar, vão tentar prender com base em quê? Né? Aquilo que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos é exatamente o que o Boulos fez. Lembra que eles foram em Haia, foram fazer um monte de coisa? A Tabata foi para lá também. Então, esse pessoal vivia fazendo isso. E vivia fazendo isso ganhando dinheiro aqui. O Eduardo não está ganhando o salário dele aqui. Está lá, está trabalhando pelaquilo que ele acredita. Alguém pode dizer certo ou errado, na minha visão certa, mas aí é uma questão... Cada pessoa... cada pessoa é uma. Agora, como é que é? Ele está cometendo um crime? Estranho, né? Vai ser preso por quê exatamente? Então, honestamente, eu diria assim, eles vão, assim como aqueles julgamentos no Supremo, vão condenar todo mundo, né? O juiz, ele é o acusador, que eu nunca vi isso, né? A testemunha fala, não, isso aqui não aconteceu. Se você não falar a verdade, eu te prendo. Não aconteceu, sabe? Sim. Então, o que eu diria? A gente tem 2 movimentos importantes até 2026. O primeiro é saber até quando se a gente vai ter ou não essa ajuda externa, porque vale lembrar que os juízes que estão lá, eles representam alguém, não é eles que são... Então, existe, vamos pensar assim, os grandes que ganham muito dinheiro com o status quo hoje do Brasil, e que se houver uma pressão ou houver um desando da economia muito grande, eles abandonam esses juízes. E vão ser tudo empichado, vão ser tudo preso. Porque eles estão lá como parte do processo, mas eles não são exatamente quem manda. Sim. Se houver aquela lei Magnitsky, e vamos imaginar, né, que você pegue o juiz, a esposa do juiz que tem um escritório de advocacia que ganha muito dinheiro, pega o procurador-geral da República, aquele outro do Senado que nunca fez nada, que agora não é mais presidente do Senado, e todo esse povo, e mais os seus filhos e parentes, todo mundo na lei Magnitsky. Aí o que significa essa lei, professor? Explica pra gente. A morte financeira do indivíduo. Caramba. Né? Explico e vejo, falo já do problema que pode ter, principalmente pensando nos juízes do Supremo. Ela fala o seguinte: aquele cidadão, né, punido pela lei Magnitsky não pode ter nenhum acesso a nenhuma empresa americana. Caramba. E não pode, além do visto, né, não pode ter nenhum acesso à empresa americana, e qualquer empresa que faça negócio com ele não pode ter acesso à empresa americana. Nossa, então qualquer pessoa que tiver relacionamento... Ele vira um leproso ali. Então, o que você está falando? Né? O leproso da época antiga, porque hoje tem tratamento. Mas pensa na época de Jesus que colocavam eles separados. Aí você está dizendo o seguinte, ó. Então, o Alexandre de Moraes recebe o contra-cheque dele do Banco do Brasil. Funcionário público recebe do Banco do Brasil. A conta do Banco do Brasil, se não for fechada, o Banco do Brasil não pode mais fazer negócio nos Estados Unidos.
Achou interessante? Entendeu o quanto é importante se proteger? Eu vou te convidar para a 11ª turma do Caos. Para você entrar, digita plano B que um especialista vai falar com você.